Tinha do canal, Selênio na área para mais um vídeo, sou Selênio Tingão. E no momento que eu estou gravando esse vídeo, nós ainda não temos um nome específico para o canal, tem várias opções aí que eu depois vou apresentar para vocês, mas ainda não temos. E hoje vamos falar sobre o cerimoniário, vamos fazer uma análise dos cerimoniários pontifícios, o estatuto deles, o código deles do corpo dos cerimoniários, e com base nessa análise vamos tentar também falar sobre algumas ideias, né? Tentar interpretar e adaptar, né? Para caso alguém queira aí criar um serviço de cerimoniários ou quer algumas regras para poder estabelecer dentro do grupo dos cerimoniários. Então é muito importante que para esse vídeo você deixe o like, se inscreva no canal e bora. Vamos começar aqui. Os cerimoniários pontifícios têm a função de ajudar o mestre das celebrações litúrgicas do Sumo Pontifício na preparação e zelo das cerimônias pontifícias. A eles também compete zelar pelas celebrações litúrgicas que ocorrem no período de vacância da Santa Sé por mandato do Colégio Cardinalício. De acordo com a Constituição Apostólica Pastor Bonus, os cerimoniários pontifícios são nomeados pelo secretário do Estado da Santa Sé por um período de 5 anos, podendo ser reconduzido ao cargo. Nas celebrações presididas pelo Papa, um cerimoniário pontifício auxilia o Santo Padre no altar junto ao mestre de cerimônias, enquanto os outros cerimoniários coordenam os outros ofícios da liturgia. Bom, basicamente aqui inicialmente ele explica sobre os cerimoniários pontifícios e diz que a função deles é ajudar o mestre de cerimônia de celebrações litúrgicas. Por que aqui está assim, cerimoniários pontifícios e mestre de cerimônias das celebrações litúrgicas? Normalmente os cerimoniários pontifícios, além de aqui, como já disse, serem eleitos pelo secretário do Estado da Santa Sé por um período de 5 anos, eles são, digamos assim, entre aspas, auxiliares, e lá tem muito isso, né? Lá, mestre de cerimônias e cerimoniário é meio que coisas diferentes, realmente na lei é mesmo assim. Por quê? Porque o mestre de cerimônias é que é o cerimoniário mor, ou seja, aquele cerimoniário principal dentro da celebração litúrgica. Já o cerimoniário pontifício seria um dos cerimoniários que é auxiliar dele. É por isso que aqui faz essa distinção de mestre de celebrações litúrgicas do sumo pontifício e os cerimoniários pontifícios. Como cerimoniários pontifícios, nós temos aqui exemplo do atual cerimoniário pontifício, no momento que eu falo é o Dom Diego Ravelli, mas a minha inspiração para cerimoniário, ou a minha inspiração de cerimoniário que me ajudou a ser cerimoniário atualmente é o Dom Guido Marini, né? Que ficou como cerimoniário pontifício ou mestre de cerimônia de celebrações litúrgicas pontifícias durante muito tempo. E aqui diz que ele tem a função de zelar pelas celebrações litúrgicas que ocorrem no período da Santa Sé por mandato do Colégio Cardinalício, ou seja, a pedido ou a mandato do Colégio dos Cardeais, né? É aí que ele vai executar o seu ministério, né? Reger o diácono do Evangelho, ou seja, aqui está a falar dos ofícios das celebrações litúrgicas. Reger o diácono do Evangelho, coordenar a procissão das oferendas, acompanhar os concelebrantes e reconduzir-lhes aos seus devidos lugares e outras fotos. Nessas ocasiões, os cerimoniários pontifícios vestem uma sobrevivência sobre a batina violacea, ou seja, normalmente no Vaticano, os cerimoniários pontifícios, né, a vestalar deles, como já é bem dito, é uma batina violácea com uma sobrepeliz, que não tem rendada, né? Que até vamos falar mais um pouco mais à frente, que no corpo dos cerimoniários tem a regra, né? De quem pode usar rendada e qual deve se utilizar e tudo mais. E aqui explico um pouco das funções dele, que é reger o diácono, se o diácono estiver aí na missa, orientar ele que na regra será mesmo assim, né? Mesmo aqui em nossas celebrações será a mesma coisa, que o diácono deverá reger, né? O cerimoniário, nesse caso o mestre de cerimônias, deverá reger o diácono e indicar no evangelho, né? Não, senhor diácono, aqui será assim. Indicar, chegar lá, garantir que o turíbulo na veta estejam prontos para o diácono poder incensar então e acompanhar mesmo o diácono, se necessitar de alguma coisa, estar lá para o diácono, coordenar a produção das oferendas, algo que muitas vezes não acontece comumente, né? Mas por ser esse, vamos dizer, como é que podemos dizer aqui? Eu diria um privilégio papal, né? Mas não é bem assim. A produção das oferendas é bem feito ou é feito, mas nem sempre com aquela frequência, né? Acompanhar os co-celebrantes e conduzir aos seus devidos lugares, mesma coisa que o cerimoniário, como dizemos, tem, ou como nós aprendemos, tem essa função de poder coordenar
tudo e estar a par de tudo o que vai acontecer dentro da liturgia. Então, ele deve acompanhar os co-celebrantes e reconduzir a seus lugares, ou seja, estar sempre ao lado deles, porque na lei romana, normalmente o cerimoniário é o único que não se senta. Vou mostrar depois onde é que está escrito isso no cerimoniário dos acólitos, que eu estudei também, mas diz assim que o cerimoniário, segundo a regra romana ou rito, é o único que não se senta, pois deve estar a par de tudo e guiar tudo. E entre outras, nessas ocasiões, ok, já explicamos essa parte. Os sermões pontifícios são chamados pelo próprio mestre de cerimônias para auxiliar os cardeais em algumas situações, como consistórios, tomada de posse de cardeais e diáconos, santas missas e em algumas solenidades em nome do Santo Padre. É nomeado para cada cardeal, desde a sua criação em consistório, um cerimoniário pontifício que se ocupa em auxiliar nas celebrações realizadas em Roma, de acordo com a necessidade. Competem aos cerimoniários pontifícios a preparação das ordenações episcopais e bênção de abades que sejam realizadas em Roma, sob a orientação do mestre de cerimônias do Sumo Pontifício. Porventura, por mandato do Santo Padre, pode ser enviado para organizar outras celebrações dentro ou fora de Roma. Ou seja, aqui diz simplesmente que o mestre de cerimônias, que é o cerimoniário mor, como eu já expliquei, é o cerimoniário principal e também que é o cerimoniário do próprio Santo Padre, ele, digamos assim, que ele é meio que coordenador desses cerimoniários todos. E ele pode, a mandato desses cerimoniários, ou seja, a mandato do próprio mestre de cerimônias mor, os outros cerimoniários pontifícios podem servir em outras missas podem criar e auxiliar e tudo mais, missas como tomada de posse dos cardeais, dos diáconos, missas também explica a pedido do próprio Santo Padre ou também a pedido ou a mandato também do próprio cerimoniário mor, o cerimoniário pontifício. Eles podem também ter bênçãos sobre abades dentro e fora de Roma, mas sob a orientação, ou seja, quando já é fora de Roma tem que ter orientação ou do cerimoniário pontifício do Santo Padre, nesse caso atualmente é o Dom Diego Ravelli, ou também do próprio Santo Padre, que vai orientar que não, cerimoniário X, por exemplo, cerimoniário Carlos Luanga, por exemplo, vai servir fora de Roma, tem uma missa em Sardenha. Sardenha já não é Roma, mas é Itália. Então é um exemplo muito prático que nós podemos dar aqui. E agora vamos também fazer uma análise do Estatuto do Corpo dos Cerimoniários. Não sei se esse é atual, mas é um que eu encontrei aqui. Monsenhor Pedro Augusto, por mercê de Deus e da Santa Sé Apostólica, mestre de cerimônias pontifícios. Aos irmãos do Corpo de Cerimoniários Pontifícios e aos que lerem essas letras, saúde e paz. Bom, realmente isso aqui vai ser muito útil. Claro que pode não ser atual, mas é como eu reiterei no início do vídeo, né? Isso pode servir para aqueles que estão a organizar ou estão na frente de um projeto de cerimoniários, de um grupo de cerimoniários, fazem parte do grupo, querem dirigir o grupo, podem dar estes estatutos para os cerimoniários, pois pode organizar e tudo mais. Mais à frente vou mostrar como é que vai ser o rito de instituição de um cerimoniário dentro da comunidade e tudo mais. Isso tudo vai ser explicado. O cerimoniário é uma pessoa, estatuto, o cerimoniário é uma pessoa com muita importância para a Santa e a Sagrada Liturgia. Ele deve ser muito atento e principalmente discreto em tudo o que faz. Deve compreender o rito do dia e o que se passa na celebração. Ele é o responsável pela organização local, sendo necessário para que a celebração ocorra da melhor forma possível. Se o cerimoniário não entender o rito, a celebração ficará perdida, pois ela necessita de uma harmonia passada pelo cerimoniário. Tendo em vista as atuais situações do corpo de cerimônias pontifícias, sua falta de melhor organização moral e litúrgica, dou-me a publicar as devidas normas a este corpo. Antes de falar das normas, aqui no estudo explica um pouco sobre o cerimoniário, a sua importância, que ele que é o maestro dentro dessa sagrada liturgia e tudo passa por ele. E aqui ainda reitera, se o cerimoniário não saber algum ponto, algum rito da celebração, tudo está perdido, pois é o cerimoniário que deve dar essas diretrizes, o celebrante esquece alguma coisa, se esqueceu de incensar ou alguma imagem, quantos ductos e ictus é que se incensa, por exemplo, é o cerimoniário que tem essa função. Então, é por isso que o cerimoniário dos bispos, mais à frente também veremos, diz perfeito conhecedor da liturgia. Claro que ninguém é perfeito conhecedor de nada, mas diz bem, deve conhecer os ritos para saber como organizá-los. Então é mais ou menos isso. Normas e normativas. Cada membro deve manter o seu devido respeito a cada um e com outras pessoas na Santa Igreja, tendo assim em comunhão
de todo o corpo. Se algum desrespeito acontecer, deve ser comunicado as autoridades cabíveis para que possa ser analisado o caso. É basicamente a dizer que tu és cerimoniário, não te torna superior a ninguém. A tua relação com as pessoas deve ser de forma respeitosa, deve ter comunhão com todos do corpo e também da sua comunidade. E se houver algum desrespeito, ele vai ser, claro, né, punido. A responsabilidade de cada cerimoniário é muito importante para o corpo. Se um falta em seu devido dia, o nosso corpo falha. Se algum membro, porventura, não puder servir em determinado dia, que seja avisado com antecedência ao mestre de cerimônias pontifícias. Se algum cerimoniário não servir em pelo menos uma das 5 celebrações papais seguidas e não apresentar justificativos explosivos, esteja este fora do corpo. Bom, aqui a regra é muito coerciva, digamos assim. Ele está a estabelecer mesmo como se deve fazer, ou seja, os membros do corpo, nesse caso, não podem falhar com as celebrações pontifícias. Se ele fala uma das 5, já está fora. Se ele falha uma celebração sem desculpa plausível, está fora. Então, para mim, deve ser mesmo assim. Ser cerimoniário, como eu digo sempre aos meus meninos formandos do grupo de cerimoniários e também do grupo de acólitos, digo a eles que ser cerimoniário é estar a par de tudo e também é uma grande função, pois tu tens a função de garantir que o povo de Deus, nesse caso, que seja conduzido e guie a uma liturgia que possa agradar melhor ao Senhor, que possa ser harmoniosa. Então a pessoa que tem essa função não é qualquer pessoa. Então claramente que tem que ser coercivo as regras que vão ser aplicadas sobre eles, né? Ponto 3. A obediência dos cerimoniários cabe apenas ao sumo pontifício, ao mestre de cerimônias pontifícias, ao prefeito da casa pontifícia, podendo obedecer outra pessoa se for autorizado pelo Santo Padre ou pelo mestre de cerimônias. Ou seja, qualquer decisão que o cerimoniário deve tomar deve apenas ser do sumo pontifício, que é o Papa, o mestre de cerimônias pontifícias, que nesse caso é o Dom Diego Ravelli, e é o prefeito da casa pontifícia, que é o prefeito que gere a casa pontifícia. Se ter que obedecer mais alguém, será apenas isso determinado pelo mestre de cerimônias e pelo Santo Padre, ou seja, qualquer decisão que ele tomar, a obediência é esses. Se vir uma outra entidade, sei lá, um cardeal, também ele pode não obedecer, é o que diz basicamente aqui. Ponto 4. É muito importante a seriedade dos cerimoniários nas celebrações litúrgicas, não podendo fazer nada que seja antilitúrgico que atrapalhe a celebração. Isso aqui é um ponto básico, praticamente. Todo cerimoniário tem que saber e já sabe isso, né? Que não pode atrapalhar a celebração com nada que chame a atenção ao povo. Pois, como já dizia, né? Quanto melhor, como eu já estudei no meu livro de PDF que eu tenho aqui, vou passar para vocês o cerimoniário líder, a PDF pequena. Diz que o melhor líder, sendo o cerimoniário, não é aquele que aparece sempre na celebração, mas quanto menos você aparecer, melhor foi sua liderança como cerimoniário. Ponto 5. Os cerimoniários devem ser também as pessoas mais discretas possíveis na celebração. É basicamente o que eu expliquei. Vestes. Ponto 1. Até se dando a celebração eucarística ou sacramental, se usa batina violácea, com forro, faixa e filetes em vermelho. Se usa também a faixa da mesma cor com a franja vermelha. Quer dizer, essa é a veste dos cerimoniários pontifícios, que eles devem usar uma batina violácea com as faixas, muitas vezes as mangas também, forro, é todo vermelho, as faixas também. Ponto 2. Faltando 10 a 5 minutos para iniciar a celebração eucarística ou sacramental, já se usa sobrepeliz, sendo ela de crivo em missas feriais e de renda em missas festivas, exceto o mestre de cerimônias, que sempre porta sobrepeliz de renda como diferencial, use-o. Aí embaixo vai estar escrito o alamar. É o que eu disse aqui, né? Aqui explica normalmente que, faltando 10 a 5 minutos, ele pode já estar paramentado e estar ali a rodear para ver o que está a faltar. Não, está a faltar aquilo. Não, está a faltar água. Não, está a faltar vinho. Não, as vestes, ou seja, os lugares de todos os ministros. Então ele pode já estar forrado. E aqui diz, isso é uma coisa do, vou reiterar, isso aqui é uma norma do Vaticano. Norma do Vaticano. Podemos até adaptar certos pontos para o nosso grupo de cerimoniários, como esse vídeo tem essa função, mas é por cerimoniários e diz, ela é de crivo em missas feriais e de renda em missas festivas. Ok. Ponto 3. Acabando a celebração eucarística ou sacramental, se retira a batina violácea e se exporta a veste cotidiana de quem a usa, ou seja,
Se for claro que o cerimoniário pontifício normalmente são mesmo sacerdotes no Vaticano, então ele vai voltar a pôr a sua veste talar, se for bater na preta normal vai colocar, se for a camisa clerical ele coloca normalmente. Se alguém não cumprir algumas destas regras, que seja comunicado urgentemente às autoridades cabíveis, ou seja, isso deve ser cumprido. Funções: mestre de cerimônias, distribuir as funções, organizar a procissão de entrada, caso queira pode retirar ou colocar a mitra e a férula, é obrigado a acompanhar o celebrante nas incensações, à frente, este fica sempre do lado direito do celebrante, ou seja, isso aqui diz que o mestre de cerimônias ele vai organizar a procissão, tanto de entrada, e se ele quiser, atenção, se ele quiser, já que ele é o cerimoniário mor, pode colocar e retirar a férula. Caso não, pode destacar um cerimoniário para essa função e apenas ir ladeando os momentos que ele vai tirar e colocar. É obrigado a acompanhar o celebrante nas realizações à frente, ou seja, quando nós vemos, e é uma coisa que muitas vezes cometem, que é o cerimoniário passar atrás, ou seja, antes, no momento da sensação, muito antes de o celebrante já começar a pegar, nesse caso aí é o Papa, em outros casos vai ser o sacerdote, pegar o turíbulo, o próprio cerimoniário já deve estar à frente deles, deixa o turiferário entregar, dele fica já mais à frente, para quando começar o momento da sensação ele passar à frente. Então isso aqui é uma função, é a função do mestre de cerimônias. Cerimoniário 1. Mostrar o missal ao celebrante. Acompanha o celebrante nas sensações atrás, ou seja, normalmente são aqueles que fazem de principal, né, que chamamos principal e librífero. São também cerimoniário. Este fica sempre ao lado esquerdo do celebrante, ou seja, esse é o porta-missal, digamos assim. O cerimoniário à esquerda é que tem essa função. O cerimoniário 1 de coordenar e tudo mais. O mestre de cerimônias, que é o geral, vai distribuir, organizar e fazer outras funções, como estão aí destacadas. E o cerimoniário 2, levar a cruz nas procissões, indicar aos celebrantes os lugares que devem sentar. Este senta ao lado direito do altar em lugar reservado. Ou seja, fica no lugar mais reservado. Qualquer coisa que se precisar, em comunhão com o mestre de cerimônias, eles vão organizar a celebração. E o cerimoniário 3, levar o turíbulo nas procissões, ou seja, numa missa pode ter todos os cerimoniários, não que deixem de ser cerimoniários, e também estão a cumprir com as funções de coroinha ou a função de acólito, mas é muito bem normal. Este presente documento foi devidamente revisado e aprovado pelo Sumo Pontifício Pio IV, na data dita abaixo. Então, basicamente, é isso que eu quero mostrar para vocês, a análise daquilo que é o corpo de mestre de cerimônias que já foi ditado, foi promulgado já há muito tempo, Papa Pio IV, mano, muito tempo. Então, basicamente eu queria trazer essas regras antigas para tentar fazer uma relação, né, para quem aí está no grupo dos cerimoniários, que é uma diretriz para a formação, que vai ser cerimoniário e não tem formação, ou que há algumas regras aí, funções. Então é basicamente isso. Deixa o like, se inscreva no canal e vai cerimoniário.